Bom dia, amadas irmãs, amadas por Deus e amadas por mim. Que alegria estar aqui novamente e sou grata a Deus por esta oportunidade de estarmos pelo menos uma vez no mês juntas. Então, nós vamos ter a primeira oração. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, graças te damos por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntas para louvarmos ao Senhor, aprendermos mais da sua palavra, mas principalmente, Senhor, praticarmos a tua vontade em nossas vidas. Guia-nos, Pai, para que nós não nos desviemos do teu caminho. Abençoa cada família aqui representada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos louvar a Deus com 2 cânticos. 2 corinhos. Sim. O Cântico 19, rendei graças. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Amém. Agora o 23, as palavras da minha boca. As palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam gratos diante de ti, ó Senhor. As palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam gratos diante de ti, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, as palavras da minha boca, meditar do meu coração, sejam gratos diante de ti, ó Senhor. Amém. Amém. Agora nós vamos à leitura dos Salmos. Sim. Oi, irmã Edneia, eu vou ler o Salmo 34, mas como ele é longo, eu acho que eu vou ler só 8 versículos, pode ser? Pode? Então tá. Salmos 34. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam, ó oprimidos, e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor, ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para eles estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Amém. Amém. Agora nós vamos ter oração de gratidão com a nossa Madre Irmã Betânia. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A gratidão, ela transforma o coração. Quando agradecemos a Deus, mesmo nas lutas, mostramos que confiamos nele. Ele sabe o que faz,
Um coração grato, ele atrai paz e revela maturidade espiritual. Em tudo das graças. Um dos dias mais difíceis da minha vida, em que eu fui grata a Deus, foi no dia que ele levou a minha mãe. Ele levou a minha mãe no dia do aniversário dela. Ele estava comemorando com a minha irmã, com os netos dela, com as amigas, porque fazia 2 meses que ela tinha voltado a enxergar, depois de uma cirurgia que ela fez. E nesse dia ela estava muito feliz mesmo. E eu falei com ela através do WhatsApp, falei com ela umas 10 horas, até brinquei com ela, que ela estava jantando, e eu disse assim, mãe, a senhora está jantando uma hora dessa, que ela era bem gordinha, feito eu. Cuidado, a senhora vai engordar mais ainda. Ela, para que essa menina está falando nisso essa hora? Que ela sempre me chamava de menina, né? Eu já com mais de 50 anos. E quando foi de meia-noite, eu recebi a notícia que ela tinha morrido, ela tinha infartado. Então, no velório dela, foi Deus que me deu aquela força, né? E assim, e o coração grato. E eu agradeci a Deus, porque Deus tinha levado minha mãe. Ela foi embora feliz, não estava doente. E assim, eu agradeci a Deus, porque ele levou diante daquelas pessoas que estavam ali, porque ele tinha levado a minha mãe e não meu pai, porque minha mãe estava pronta e meu pai não era cristão ainda. Então, e eu fiquei em paz. Fiquei em paz. Foi como se minha mãe tivesse viajado para uma cidade que depois eu vou lá e vou encontrar com ela. Então, em tudo, a gente deve dar graça a Deus, porque Deus sabe o que ele faz. Vamos orar. Pai amado, Pai maravilhoso, Criador do céu e da terra, em nome do teu Filho amado Jesus, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor vai fazer. Te agradeço, Senhor, pelos dias difíceis, porque é nos dias difíceis, Pai, que nós sabemos que o Senhor está cuidando da gente. É nos dias difíceis, Pai, que o Senhor abre o mar para que a gente possa passar. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Te agradeço, Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos dá todo mês de estarmos reunidos com o Senhor. Te agradeço, Pai, pelo pão de cada dia. Te agradeço, Pai, pela família que o Senhor nos deu. Te agradeço por tudo, Senhor. Te agradeço principalmente, Senhor, porque sabemos que o Senhor sempre está nos escutar, o Senhor sempre está nos socorrer. Te agradecemos, Pai, por Jesus Cristo, que morreu naquela cruz por nós. Te agradecemos, Pai, pelas mansões celestiais que Jesus Cristo está preparando para nós, para que possamos viver com o Senhor a eternidade. É no nome de Jesus que eu te agradeço por tudo. Amém. Amém. 2 louvores. Irmã, Oi, irmã, oi. eu vou ver se sai um aqui. É um corinho. Vitória Deus dará a mim. No meu Inário 90. Hum, ok. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar na sua luz e confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus já deu a mim, eu sei. Se eu andar na sua luz e confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Saiu. Amém. Amém. Glória a Deus dará para nós, né? Amém, né? Amém. Hum. Vamos cantar o 24 no santuário.
Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não tem vaidades e sabe amar, quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não tem vaidades e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te adorar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te adorar. Ó, dá-me mãos limpas e um coração puro, retira as vaidades, ensina-me a amar. Ó, dá-me mãos limpas e um coração puro, retira as vaidades, ensina-me a amar. Amém. 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 Graças a Deus e glória ao nosso Deus, nosso Pai. Agora nós vamos para a nossa reflexão, mas nós vamos fazer tudo juntas, tá bom? Vou fazer umas perguntas, quem quiser responder é só abrir o áudio, né? O microfone, uma de cada vez, né? E vamos juntas. Deixa eu permitir aqui para uma irmã entrar, a Gisele. Nós estamos esse ano de 2025 falando sobre oração, sobre esse livro aqui, não sei se vocês conseguem ver, o livro do nosso irmão o Alan Dutton Júnior, nos ensina a orar, tá vendo? Então a gente está fazendo algumas lições dele. Nós já estudamos, deixa eu dar uma recordada rapidinho. Nós estudamos sobre o poder da oração, já estudamos. Estudamos também, estou parando um pouquinho porque a irmã vai entrar. Estudamos também sobre condições para as respostas na oração. Estudamos como Deus responde à oração. E no mês passado, maio, estudamos sobre oração e trabalho. Hoje nós vamos juntas estudar sobre orar com fé. Nós precisamos aprender como orar a Deus. Nós precisamos aprender que é necessário, o que é necessário para orar. Nós vamos notar que um dos requisitos para orar é a fé. Nós precisamos de fé quando oramos a Deus. Certo? Precisamos de fé. Então, qual é o requisito para orar? Fé. Então, a fé é a base da nossa caminhada com Deus. Orar com fé não é apenas pedir, mas é crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos.
Jesus nos ensinou que quando oramos, nós devemos crer, já recebemos o que pedimos. Isso não significa que Deus é um gênio da lâmpada, que realiza todos os nossos desejos, né? Isso não. Mas isso significa que ele é um pai amoroso, que ouve e que responde às orações de seus filhos. E responde às orações de seus filhos de acordo com a sua perfeita vontade. É ou não é, irmãs? É. Então, orar com fé é a gente ter essa certeza absoluta de que Deus nos escuta e de que Deus responde as orações da gente conforme a vontade dele. Tá certo? Nós pedimos, muitas vezes, eu não sei se acontece com vocês, mas muitas vezes nossas orações são tímidas, né? São cheias de dúvidas, incertezas. Nós pedimos, mas no fundo do coração nós não temos a certeza que vai ser atendida. Então, se a gente orar assim, ou se tiver alguém orando assim, se a gente orar assim, a gente está com dúvida. E a palavra de Deus nos exorta que pedir com fé é não duvidar. Não é verdade? Sim. Orar com fé é a gente não duvidar. A dúvida é como uma âncora que nos impede de avançar na fé e de experimentar o poder de Deus em nossas vidas. Então, orar com fé. Está atrapalhando. Vou fechar, um momentinho. Orar com fé. Só um minuto. Espera um momentinho. Estou conseguindo. Pronto. Orar com fé é confiar plenamente em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. É acreditar que Ele tem o melhor para nós e que seus planos são maiores e mais altos que os nossos. Tá vendo? Orar com fé é perseverar na oração, mesmo quando a resposta demora, sabendo que o tempo de Deus é perfeito. Não é incrível, né? O tempo de Deus é perfeito. E a gente, às vezes, está demorando, né? Mas Ele sabe o tempo certo. Ele sabe o tempo certo de responder às nossas orações. Então, que nós possamos, como mulheres de fé, você é uma mulher de fé, eu sou uma mulher de fé. Então, nós temos que levantar nossas vozes em oração com certeza de que Deus nos ouve. Então, fé é você ter a certeza que Deus ouve. Fé, orar com fé, é você entender e acreditar que Deus é fiel para cumprir suas promessas. E a nossa fé tem que ser inabalável. E nossas orações podem mover montanhas e transformar vidas. Vocês acreditam nisso? Aqui em nosso meio nós temos pessoas que têm esse testemunho. E depois eu gostaria que falasse um pouquinho, que pode transformar a vida. Eu gostaria que cada uma pensasse um pouquinho para falar um pouquinho sobre a orar, quando você orou com fé, o que aconteceu? Você tem algum exemplo de que você orou e você conseguiu? A sua oração, você viu a resposta claramente de que Deus fez? Depois cada uma pode falar um pouquinho, porque nós estamos no café, porque na vigília a gente podia ficar um monte, né, de tempo. Mas, então, vamos abrir a Bíblia, nossas Bíblias agora em três referências. A gente vai abrir. Mateus, capítulo 21, versículo 21 e 22. Mateus. Nós vamos ver essas passagens que nos ajudam a entender como é orar pela fé. Mateus 21 e 22.
Diz assim: eu afirmo. Então Jesus disse. Então quem foi que disse? Jesus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Quem é que está dizendo isso? Jesus. Olha só. Fé é acreditar nisso que Jesus está dizendo, né? Então, tem 3 perguntinhas aqui. 3. Qual é a ligação entre a fé e a resposta da oração? Pode falar. Certeza. Certeza que vai obter uma resposta? Sim, É isso mesmo. A certeza que você vai ter uma resposta. Pode ser sim, pode ser não, pode ser espere, né? sim. Isso mesmo. Pergunta 2. Devemos literalmente esperar mover montanhas hoje? O que vocês acham? Sim, Devemos... eu acho que quebrantar os corações, Uhum. né? Essa é a ideia. De mover montanhas, né? Uhum. Isso significa o quê? Que a sua fé pode resolver, crendo em Deus, qualquer coisa. Sim. Não existe tamanho, né? Do problema, né? Da situação. Deus pode fazer isso. Eu, Hum, pode falar, eu, Maria. bom dia, irmãs, a paz e graça a todas. Mover montanhas é o que é impossível para nós, é possível a Deus, é mover montanhas. É. Agora, vocês acreditam que Deus pode tirar uma montanha de um lado mesmo e colocar no outro? Quem acredita? Sim, Quem? amém, Sim. Deus pode, Deus pode. amém, isso. Deus pode. É, a terceira pergunta, aí ele fala assim: se não significa literalmente montanhas, como pode ser aplicado às nossas orações hoje? É o que a Ivone disse, a do Carmo disse. Não tem nada, 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 nada. É nada mesmo difícil para Deus resolver, irmãs. Não tem nada. Né? Teve uma irmã que a mãe dela está bem doentinha. Aí ela disse que acredita em milagre. Eu também acredito. Se Deus quiser curar completamente a mãe dela, conforme a vontade dele, tirar o câncer que ela tem. Gente, vocês acreditam que Deus pode? Pode. Deus pode. Deus pode. Se é da vontade de Deus que ela viva, né? Tem propósito na vida dela, ele pode. Ele pode fazer qualquer coisa. Não é? Na palavra de Deus não diz que nada é demasiadamente. É uma palavra grande, né? Difícil para Deus. Não é nada. Então, isso nos incentiva que nós temos que orar, continuar orando, perseverar na oração, crer. Irmã Edneia, o Hum, meu esposo, há 15 anos atrás, ele teve um problema que era transplantado do fígado. Aí ele foi fazer uma biópsia e perfurou o intestino. Ele ficou 4 dias na UTI em coma. Aí os médicos mandaram chamar todos os filhos, a família, que não tinha mais nada para fazer na vida dele. Vieram toda a família, ele voltou, ficou mais um mês na UTI, mais 2 meses no hospital, e para honra e glória de Deus, ele está com 76 anos e está bem. Esse foi o milagre de Deus. ai, tá vendo? Milagre de Deus, ele faz milagre, ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos, né? Agora, abrem as suas Bíblias em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Quem achar a primeira aí, por favor, leia. Marcos, capítulo 11, versículo 24.
Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam, e assim lhes sucederá. Amém, tá vendo? Esta promessa foi somente para os discípulos, Valéria? O que você acha? Não, Ah, não. Essa promessa é para nós também, né? Edneia, Hum, nós temos que lembrar sempre que ele já sabe o que a gente quer. hum. Ele quer ouvir a nossa voz, porque ele nos conhece, cada uma de nós. Verdade. Então, nós temos essa promessa de que tudo quanto pedimos, o quê? Crendo, nós vamos receber. Tem a nossa parte, né? A gente tem que crer, não é? Tem que crer. Vocês lembram das curas que Jesus fazia? Jesus não fazia? Jesus falava o quê para a pessoa? Vai, a tua fé me salvou, né? Então, nós precisamos crer, irmã. Precisamos orar com fé. Vamos crescer nisso. Ter essa fé da gente seja uma fé inabalável, uma fé assim que, nossa, as pessoas transbordam assim na gente, na vida, que as pessoas vão falar, puxa, que fé, né? E nós temos muito casos de fé, né? De oração de fé. A fé tinha uma parte importante na resposta da oração. Vocês concordam com isso? E como podemos hoje ter esse tipo de fé na oração? Duas perguntas aí. Quem quiser responder? A fé tinha uma parte importante na oração. Ela é uma parte importante, né? E hoje nós podemos ter esse tipo de fé? Sim ou não? Sim. 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 E a fé é um requisito importantíssimo para a oração. Então, orar com fé. Oração não pode faltar o quê? A fé. Oração com fé. Então, o que que nós aprendemos assim? Eu aprendi que vai ter resposta à minha oração e obter o que eu pedi, conforme a vontade de Deus, se eu tiver Fé. é, Fé, se eu oração, tiver Edneia, oração, fé e ação. fé. É isso mesmo. Isso mesmo. Oração, fé e ação. Isso mesmo. Agora, último versículo, é Tiago, capítulo 6 e 7. Quem for rápido aí na Bíblia vai ler. Tiago, capítulo 1, versículo 6 e 7. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Vendo? Como nós podemos pedir algo em oração? Aí está dizendo. Como é Com que eu, fé, com fé, sem duvidar? dar. Por que não podemos duvidar quando oramos? Por quê? Aí está dizendo, né? Que nós somos semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. E aí o versículo 7 fala o quê? Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Que promessa tem a pessoa que é duvidosa? Aí, versículo Nenhuma. 7. Que vai receber, não vai receber o quê? Coisa Tal coisa alguma. alguma. Então, se as montanhas não se moverem, vamos nós nos mover para fazer a vontade de Deus. A oração funciona para sempre. E nós temos que orar sem duvidar. Então, minhas amadas irmãs, nós precisamos de tudo isso. Se fé é o requisito para a oração, nós precisamos aumentar, pedir a Deus que aumente a nossa fé, né? Não é? Orar com fé. Oi, Edneia. Hum, E aqui no 8 ele fala, pois tem mente dividida e é estável em tudo que faz. Olha, bem? Precisamos ter fé. Então, o segredo da nossa oração é o quê? Fé. Então, o que nós podemos fazer para aumentar essa fé? Veja,
Veja, como você, como eu, como nós, podemos fortalecer nossa fé para orar de forma mais eficaz. Então, para fortalecer a minha fé, vamos dar umas dicas. De forma mais eficaz, nós podemos estudar a palavra de Deus, estudar mais a palavra de Deus, alimentar nossa mente com as promessas e os feitos de Deus, para aumentar nossa confiança. Umas dicas aí para fortalecer a nossa fé. Estudar a palavra, se alimentar das promessas que Deus tem feito, para aumentar nossa fé. Segunda dica, praticar a gratidão. Reconhecer as pequenas e grandes respostas de oração que já tive para reforçar a crença no poder de Deus. Tá vendo? Praticar a gratidão. Terceira dica, buscar testemunhos. Ouvir e ler história de outras pessoas que experimentaram o poder de Deus através da oração. A quarta dica, perseverar na oração. Continuar orando, mesmo que os resultados não são imediatos, crendo que o tempo de Deus é perfeito. Então, perseverar na oração. Outra dica, pedir ajuda ao Espírito Santo para clamar para que ele nos ajude a crer e não duvidar. Lembra? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Precisamos pedir ajuda a ele. E a última dica. Foi quantas dicas aí que eu já disse? Espera aí. Foi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sexta dica. Sexta dicas. Esperar que as respostas reflitam um pouco da jornada da fé na oração. Algo mais sobre fé e oração que você. Não, estou lendo aqui a mais. Então, esperar as respostas, né? Esperar que as respostas de Deus. A última dica, nós temos que esperar. Então, amadas irmãs, nós precisamos orar com fé. Pronto, é isso. Hoje, nossa reflexão. Precisamos orar com fé. Então, eu vou fazer uma oração, ok? Vamos orar. Só uma coisinha, né? Queria falar uma coisinha. Diga. A questão da esperar a resposta da oração é porque a gente tem a tendência de achar que a oração só teve uma resposta se for positiva, de agrado com o nosso pensamento, com o nosso desejo. E quando Deus não permite, também é uma resposta. Que não é o momento ainda, que você naquilo não é importante para você. É uma resposta. Seria bom para você, né? Exatamente. Se os nossos filhos pedem uma coisa e a gente dizia para ele que não dava por algum motivo. Não era importante, não tinha dinheiro para comprar uma situação de coisas. E a gente acha que a resposta de Deus é só se for positiva ao nosso favor. E como ele sabe todas as coisas, sabe dos nossos corações, e ele sabe do que é importante, ele pode não querer dar agora ou depois, e nem por isso deixar de ser uma resposta, né? Isso mesmo, porque as respostas de oração pode ser sim, pode ser não, ou ele pode falar, espere, aguarde. É o tempo perfeito de Deus, é isso mesmo, isso mesmo. Então, eu vou orar só pela reflexão, mas nós vamos ter um louvor depois da oração, e aí a gente faz os comentários, tá bom? E aí a Ivone termina com a oração depois. Então, vamos orar. Querido Pai, bondoso Deus, nós aprendemos através da Tua palavra que nós temos que orar com fé. Então, nós pedimos, Senhor, que nós possamos, que o Senhor aumente a nossa fé a cada dia, que possamos orar crendo na promessa de que o Senhor vai ouvir e o Senhor vai responder conforme a tua vontade, conforme o seu tempo. E que possamos perseverar aguardando e acreditar que tudo que o Senhor responde para nós é para o nosso próprio bem. Às vezes a gente não entende, não entende na hora, mas depois, com o tempo, a gente acaba entendendo. E que o Senhor nos ajude a praticar tudo que nós temos aprendido, porque nós
queremos ser praticantes da tua palavra e não somente ouvintes. Abençoe cada irmã que está aqui, em todas as áreas de sua vida, e que aumente a fé de cada uma. E abençoe as irmãs também que não puderam estar presentes aqui hoje, que vão assistir depois, que estão no encontro lá em Itaquera, que o Senhor também abençoe esse encontro, esteja com aquela comunhão tão boa estar com as irmãs. E nos ajude em tudo que nós precisarmos, conforme a nossa fé. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Sim, vamos louvar o número 21, grato Deus. Grato Deus por me amar, sou grato por me abençoar. Grato Deus por me curar e minha alma salvar. Aleluia, grato Deus por me amar. Sou grato por minha alma salvar. Unamos com amor, louvando a Jesus. Unamos com hinos bons e exaltados tons, aleluia. Grato Deus por me amar. Sou grato por minha alma salvar. Revela, pois, santo ser, é contigo então viver. Usa-me para teus fins, possui-me, enfim, aleluia. Grato Deus por me amar. Sou grato por minha alma salvar. Amém. Amém. Mais um? Não, tá bom, agora nós vamos Tá bom. para os comentários. Eu vou fazer 3 perguntas aqui, quem quiser responder. Você tem orado com fé, crendo que Deus pode e vai responder às suas orações? Quais são as áreas de sua vida onde você precisa exercitar mais a sua fé na oração? O que tem impedido você de orar com mais fé e confiança em Deus? Fiquem à vontade, assim, à vontade não, fala bem pouquinho, né? Não precisa falar. Sim. Edileia, Ah. eu vou ser a primeira porque eu vou ter que sair, tá? Tá certo. Porque hoje tem um chá da tarde das parceiras de oração e Tá certo. eu sou da... Então, 1 Tessalonicenses 5, 17, diz, orar continuamente. Então, uma coisa que eu quero falar sobre oração, para quem me conhece, eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, meu nome é Valéria, e eu que faço a lista das parceiras de oração, né? E eu vou falar um pouquinho sobre essa lista de oração. E tem irmãs que receberam e saíram, né? E tem irmãs que não souberam esperar. É como o irmão falou, tem gente que acha que Deus é o gênio da lâmpada, que você pediu e tem que atender, né? E não é assim que funciona. Tudo é no tempo de Deus. E Deus tem 3 respostas para nós. Sim, não, espera. Então, nós temos que ter essa certeza, né? Que ele vai responder, mas conforme a vontade dele. E eu vou falar rapidinho 2 testemunhos aqui sobre oração. A Edneia sabe, ela esteve aqui na minha casa. E foi um prazer ter a Edneia aqui em casa, uma mulher de Deus, uma mulher perseverante. Ela é um exemplo para mim de fé, de oração, de perseverança. Então, eu orei muito, orei durante 11 anos. Não foram 11 dias, nem 11 meses, foram 11 anos em oração pelo meu esposo. E depois de 11 anos, ele retornou para casa.
E outro testemunho recente, eu poderia ter falado assim, eu não vou mais orar, né? Tá demorando, né? Deus não vai me atender, né? Eu não sei esperar, eu não confio em Deus. Então, nós conhecemos o nosso Deus, né? Ele é o Deus do impossível. E tudo que ele faz é perfeito, né? E agora, recentemente, também, depois de 10 anos, a minha filha retornou para a igreja. Isso é para honra e glória do Senhor. Então, eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Não desista de orar. O tempo de Deus é perfeito. E se eu for contar tudo que eu recebi em oração para vocês, aquelas que tiverem dúvida, vai começar a ter fé, né? A orar e ter ação, porque o nosso Deus, ele sabe todas as coisas, ele faz muito mais ali do que pedimos ou pensamos, mas de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Aos nossos olhos parece impossível, mas não é. E aqui em Campo Grande, esse chá que eu vou à tarde, que eu faço parte, é das duplas de oração daqui de Campo Grande, que nós começamos. E tem muitos testemunhos. Cada testemunho, meus irmãos, se eu fosse contar aqui. Então, assim, não desistam. Eu sempre falo para as irmãs que estão nas duplas, que querem sair, não saia, né? Porque é igual quando a gente está numa fila. Se a gente está numa fila e você sai daquela fila, quando você retornar, você vai voltar para o mesmo lugar? Não, né? Você vai voltar lá para trás e vai começar tudo de novo. Então, a nossa fé tem que ter ação, né? Então, eu quero encorajar vocês a não desistir. Não desistir do poder da oração. E tem mais, a irmã Edneia conheceu a minha irmã Marlene, né? Ela também é prova de oração. Ela teve tuberculose, foi desenganada pelos médicos. Ela teve Covid, foi desenganada pelos médicos. E se vocês verem a minha irmã, a perseverança dela, e agora ela fez uma cirurgia de retirada de 5 tumores na garganta. E ela glorifica a Deus por tudo isso que ela tem passado, e ela está ali, ó. Eu falei para ela, vamos fazer um livro para testemunhar esse poder de Deus, porque é poder da oração. E sem oração não tem como a gente ter intimidade com Deus. Eu não tenho intimidade com a Edneia se eu não conversar com ela. Através da nossa intimidade, a gente conhece Deus, e Deus, ele já nos conhece. Ele não precisa nos conhecer, mas a gente precisa conhecer a Deus através da nossa intimidade com ele. Amém? Hein? Edneia, eu vou sair, tá? Edneia, Beijo. Eu vou sair, beijo para vocês, fiquem com Deus, tá? Foi muito amém. bom estar com Edneia, vocês. Oi. Edneia, Oi. Diga. vou falar um pouquinho. Tá bom. Efésios 3:20. As irmãs que me conhecem, que têm intimidade comigo, sabem que é o versículo que rege a minha vida. Então, assim, toda vez que eu escuto esse versículo, é como assim, meu coração ele fica saltitante, sabe? Porque, assim, é como se Deus confirmasse, assim, eu vou fazer mais do que você está pedindo, mais do que você está pensando, se Amém. você confiar em mim. E esse versículo, a primeira vez que eu vi, assim, ele encaixou na minha mente, no meu coração, foi há 11 anos atrás, quando meu neto estava no hospital, desenganado, né? Pela medicina, e que Deus curou ele, que aconteceu aquele milagre. Então, de lá para cá, sabe, eu não tenho mais medo de nada. Eu acredito que Deus responde. Eu aprendi a esperar, eu aprendi a aceitar o não, eu aprendi a aceitar o sim. Então, é isso que eu queria dizer a vocês, que Deus, ele pode fazer, ele faz mais do que o que a gente pensa e mais do que o que a gente pede. Que toda a honra seja para ele. Amém, amém, amém. Viu, Betânia? Amém. Amém. É um dos meus preferidos, Efésios 3:20. É um demais esse verso também.
Amém também pelo que Ô, irmã Fábio Edneia, falou. eu, pegando o gancho ali da irmã Valéria, das duplas de orações, eu participo dessa dupla. E é muito bom. E por uma coincidência, eu estava orando com a irmã Jussiara e nós nos encontramos lá na formatura, nos conhecemos lá, nós orando na semana juntas. Então, eu vou falar para as irmãs, não desistam de orar, juntas e com fé, e pensando que vai dar certo, porque o meu filho, vocês sabem a história dele, estava perdido no mundo, servindo a quem não devia. E eu sempre orava que ele tem um dom maravilhoso de servidão. Agora ele está servindo a Deus com a servidão, com esse dom que Deus deu. Eles já deram um emprego para ele no Ebenezer, ele está simplesmente transformou, a irmã viu lá o dom dele. Então eu só tenho que agradecer a Deus e pedir, não vou dizer que não tem problemas, que todo mundo tem. Ele está com um probleminha na garganta, que ele vai ter que fazer um exame, está aguardando para fazer, mas eu sei que Deus está no comando e que Deus fará o melhor para todos nós que cremos e temos fé na oração e no poder de Deus. Amém. É como meu filho também, né? Amém. É resposta de oração. Foi quando a gente se conheceu, né, Rosidete? A gente não conhece pessoalmente, mas a gente tem intimidade muito grande. Muito Por conta grande. de nossos filhos, né? E através dessa intimidade minha, de Rosidete, de Edneia, foi que surgiu o grupo, Orando pelos Filhos. E eu quero convidar, e a gente vê que Deus já fez muito, 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 muito na vida deles, e vai fazer ainda. E eu quero convidar as irmãs para segunda-feira, se quiserem, se juntar a nós, no segundo jejum do mês de junho, por nossos filhos, netos e sobrinhos. Amém. Tem mais alguém? Ai, como é bom estar com vocês, né? Muito bom. Edneia, Diga. me coloca no grupo das auxiliadoras, eu também quero participar desse jejum para os filhos, por favor. Eu Tá comprei outro certo, celular, agora tem espaço. tá certo. Manda um recadinho para mim no meu privado, para mim não esquecer, tá bom? Ah, tá bom, mando Manda sim. agora mesmo. E Tá você bom, pode entrar obrigada. no orando com os filhos também, tá bom? Tá bom, irmã. Sim. Jaci Tara. Oi, bom dia, paz a todas. Eu queria também só salientar assim que nós seguimos a um Cristo que é o nosso exemplo de oração, porque nada, né, ele fazia sem orar ao Pai. Então, se nós o seguimos, fazemos a sua vontade, então nós temos que ser pessoas, mulheres de oração, né? Aprendemos com ele, né? Tudo nós aprendemos com ele. E essa área que é importantíssima na nossa vida. Sem a oração, o cristão não sobrevive nesse mundo, né? Porque o mundo é difícil de se viver. Então, a oração que nos conecta com Deus, nos traz a paz, nos faz renovar as nossas forças, é o que nos dá equilíbrio, é onde nós buscamos a sabedoria do alto, é onde nós nos alimentamos o nosso espírito em contato com Deus, através de Jesus. Então, eu acho que sem oração é impossível, né, a gente viver nesse mundo e continuar, né, na nossa caminhada rumo ao céu, porque sem a oração a gente não vai conseguir não, porque são muitas lutas, né, que nós temos diariamente. Somos cercados, como a própria palavra diz, né, o inimigo fica ao nosso derredor como um leão que ruge. Se a gente não tiver com as nossas armas, né, poderosas em Deus, com a nossa armadura, né, a gente não suporta.
Então, é importantíssimo que nós tenhamos esse compromisso, esse hábito, esse como vestir, como beber, como comer, né? A oração deve ser como um alimento normal que nós temos nós acordamos e vamos tomar café, né? Nos arrumamos e vamos tomar café. Então, antes do café tem o nosso alimento espiritual, porque se nós não despertarmos, olharmos a luz na nossa janela e não glorificar a Deus, né? Então, é o nosso primeiro ato. Abrir os olhos, glória a Deus, né? Estou viva pela glória de Deus, pela misericórdia de Deus. Então, louvado e engrandecido seja o nome de Deus, porque Ele nos deu mais uma nova oportunidade, né? Da gente crescer, da gente viver, da gente testemunhar, da gente compartilhar o amor dele com outros. Então, é uma bênção. Então, a oração é o nosso combustível. Irmã Jacitara, Oi. quando você estava falando, eu me lembrei de um versículo que Jesus vai falar no dia final. Ele vai falar assim, ó, não te conheço. Em oração, como nós vamos conhecer o nosso Deus? Sim. Nós estamos falando com Ele todos os dias. E quando E chega aprendendo, lá, né? E ele aprendendo, vai falar, porque eu te somos tão conheço. imperfeitos. Ele vai falar, eu te conheço. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Verdade. Ai, que coisa boa, né? Olha, é o seguinte agora, vocês conseguem aparecer aí no vídeo para a gente tirar aquela foto? A gente tiver com as canecas, tem. Que não Agora tiver, mesmo. vamos lá, eu vou tirar aquela foto. Uma foto de recordação. Minha canequinha. Nalva! Vem, Cadê as Nalva! canecas? Nalva! Vamos lá. Nalva! Gisele, que saudade de você. Hoje eu consegui, é um prazer ouvir vocês, viu? É muita mulher sábia junto. Eu estou me sentindo assim, piquitita. Vamos lá, cadê o sorriso? 2. Aqui, nós. Jaci, cadê você, Jaci? Olha aí as meninas. Misturada. 2, 3. Jesus te ama. Bom te ver, Gisele. Eita, Mari! Tá vendo? É muita gente linda. Eu tô assim, me sentindo piquititinha. É uma benção essas irmãs, né? São bênção. Amém. São bênção. Vamos ver você, Damari, ver Andréa, ver. Cadê? Espera só mais um minutinho. Ficou aí sorrindo. Conseguiu ainda? Não, bora não, vai de novo. Espera aí, que eu errei aqui. Ai. A última chance para mim. Vai lá, todo mundo sorrindo. Sim. Espera aí, para nós. É porque às vezes parece palavras na frente. Eu não quero palavras. Isso. Aí. Vamos lá. Sim. Que lindas. Peraí, deixa eu salvar. Agora, a Ivone pode louvar a Deus e a gente fazer a oração final, senão a gente vai ficar até amanhã. Não dá vontade de ir embora, não. E agora? Isso. Tá. Deixa eu procurar aqui. Vou cantar o 34, que fala sobre oração. Tá certo. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Bendito seja Deus,
que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça, pois me tem ouvido e me tem atendido. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém. Amém. Oi, Ivone, depois você Amém. grava, viu? Não conhecia esse poeminha, Amém. não. Muito fofo. Ai, ai, ai. Depois você grava aí, viu, para mim. Tá bom. Então você pode orar, né? Vamos. Sim. Oremos. Nosso Pai que está nos céus, santo é o seu nome, justo e compassivo, misericordioso. Senhor Deus, finalizando, Pai, este trabalho com as irmãs, agradecemos, Pai, por todas, agradecemos pelo testemunho de cada uma, agradecemos, Pai, pela perseverança de cada uma nas duplas de oração, agradecemos, Pai, pela família na fé, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor estará ali conosco. Pai, nos abençoa nesse final de semana, nos abençoa neste dia, Pai, para que honremos e glorificamos o seu santo nome em nossas vidas. Peço, meu Deus, pela mãe da Mirielle, Pai, que está internada. Pai, se for da sua vontade, Pai, o Senhor estenda a mão e traga cura, Pai, e traga alívio para ela. Senhor Deus, graças te damos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, amém. Bom estar com vocês. Muito bom.